Tarde, tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma tarde, né, extravagantemente positiva aqui, porque Deus é bom, né? Já que Deus é bom, a gente vai aqui fazer o que Ele quer. Então, seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda. Eu sou Maria Viana, moro na cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas e desde ontem até sexta-feira, seja bem-vinda, Miriam. Então, desde ontem até sexta-feira, nós vamos estar aqui trabalhando e falando aqui, ó, da dona da. Tá? A dona da casa, exatamente sobre a dona da casa, sobre o poder dessa dona, que eu quero trazer você para estar aqui conosco. Então ontem eu amarrei já o meu tema ali naquilo que você tem que saber. Se você gostar, se você quiser saber um pouco mais, você vê a live de ontem, que por acaso eu não estou conseguindo subir no IGTV. Então já avisei também lá no meu story, quem quiser vai ter que participar ao vivo e depois se eu subir no Facebook ou no YouTube. Mas aqui o nosso bendito Instagram não está me deixando postar no IGTV, né? Então ele não baixa nem um minuto de live, ela tá lá, mas fica só rodando. Então eu posso, né, trazer para minha galeria, eu posso baixar em outros aplicativos, mas eu não consigo colocar no IGTV. E tá tudo certo, Deus sabe todas as coisas, né? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Vou partilhar, Miriam, vamos logo buscar esse pessoal, porque quando eu disparar, vai ser assim. Eu não gostaria que muita gente, que eu sei que passa depois, ficasse sem o conteúdo, mas a gente também sabe que essas pessoas podem não poder, né, neste momento, estarem trabalhando. Vamos avisar. Depois, talvez, né, se der, eu subo lá no YouTube, aí eu vou ter que puxar esse na frente de tantos outros vídeos que eu ainda quero subir, mas também tá tudo certo. Aqui, provavelmente, vai ser só ao vivo. Desde sexta-feira, né, a última live dos donos da, que eu não consigo mais postar. Não consigo postar, tá tudo bem. Deixa eu só selecionar aqui mais umas 3 ou 4 pessoas. Então, se você for uma dessas pessoas selecionadas, meu amor, se sinta um privilegiado, uma privilegiada, tá? Porque hoje eu não tô mais assim, compartilhando com todo mundo. Todos, né, que já me seguem, sabem que todos os dias eu tô aqui. Então, venham. E outros que eu sei que gostariam mesmo, então eu faço questão de estar aqui colocando para você. Só mais um instante, por favor, deixa eu só colocar aqui num grupo, né? E aí a gente já vai dar prosseguimento, né? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Maria Gorete, que saudade, tá tudo bem, meu amor, com você? A mãezinha também tá bem? Seu filho, né? Ou é seu netinho que você toma conta, né? Espere em Deus que esteja tudo tranquilamente bem. Vamos falar da dona da casa? Então, a dona da casa, né? Ontem eu fiz uma live assim extraordinária. Ainda não subi no público no YouTube, mas vou subi-la hoje, porque aqui no Instagram não estou conseguindo deixar, tá? Então hoje eu quero falar com vocês sobre essa dona da casa, mas eu quero trazer essa mulher e o propósito do seu fabricante. A gente precisa entender, a gente precisa aceitar, a gente precisa saber que nós fomos fabricados por Deus, né? Nós somos criados por Deus. Então, tudo na vida tem um propósito, tudo tem um propósito. O propósito final é a finalização mesmo o estado final de algo. Eu desejei, né? Eu criei, eu fiz o copo, a finalidade dele. Então, a finalidade dele era para servir, ele está aqui desempenhando a sua função. Então, nós também temos um propósito na nossa vida, criados ali por Deus, né? Então, eu quero saber o meu propósito. O seu propósito é servir fazendo a vontade dele, que é sempre boa, perfeita, agradável. Não existe vontade melhor para a gente. A gente só precisa ir buscar os dons e buscar tudo aquilo que ele já nos deu. Mas, para trazer exatamente, Arenice, seja bem-vinda, viu? Para trazer Lenire, como é que é? Lenirene. Lenirene. Ah, Jesus. Deve ser Leni Regiluz. A gente morre aqui, né, com o Instagram. Mas, menina, seja muito bem-vinda, tá? A casa é nossa, a Arenice também, seja muito bem-vinda. Eu tô aqui apanhando do Instagram, porque ele não tá me deixando fazer muita coisa, mas tá tudo certo também, tá tudo bem. A gente só precisa fazer o que dá para ser feito. Hoje nós vamos continuar falando, tá? Só que eu quero trazer aqui, além da mulher e o propósito dela ser essa dona, a mulher e o propósito do seu fabricante, o propósito de Deus na nossa vida. Então hoje nós vamos continuar falando, né, do poder de ser a dona da casa, porque cada vez mais as pessoas estão confundindo
confundindo este posto de valor, este posto que é realmente onde eu chamava vocês, para a gente ser a CEO da nossa casa, a gente ser o diretor executivo dessa casa. Não é para você ter vergonha, baixar sua cabeça e falar, eu sou a dona de casa, eu não tenho aqui um trabalhinho remunerado, não tem alguém me pagando ali 2 caraminguá para eu às vezes deixar a minha família, para eu às vezes deixar os meus filhos. Quando eu terminar de pagar para alguém olhar, não está sobrando nada. Agora, se algumas situações na vida me levam a eu realmente ter que ir para ser essa companheira do companheiro, coloca o ventilador, para ser essa companheira do companheiro, está trazendo dinheiro para casa por alguns momentos que estão passando, beleza. Se eu já estou com algo muito errado na minha casa, nem o companheiro eu tenho, então eu sou obrigada mesmo a estar deixando aqui os meus feloquinhos, né? A minha casa também é um outro problema. Mas para que mesmo nós fomos fabricadas? É disso que eu quero estar falando com vocês, tá? Então as pessoas elas estão confundindo até demais este posto como algo sem valor. Então cada vez mais você vai procurar, e foi por isso, né, por tantas coisas que passaram, que as nossas mães, algumas, né, colocaram na nossa cabeça que você não poderia depender de homem, que você não poderia ser só dona de casa, que você tinha mesmo era que não está dependendo, e ali a gente foi de um extremo para o outro. E tudo que é de um extremo ao outro também é muito perigoso. Porque aí a gente passa a viver de acordo com a situação. Quem foi que já viu a gente viver de acordo com a situação, viver por conta de situação, a gente chegar a algum lugar? Situação nenhuma que você viva pode impedir de você ser aquilo que o Senhor desenhou para você. Tá? Situação nenhuma, você não pode viver na condição, por causa da condição da que eu estou vivendo agora, ou que eu nasci, ou que minha mãe, ou que os meus pais me criaram desse jeito. Não interessa, você tem que saber ali, né, o seu propósito, saber ali o que você quer. Então, quando nós falamos de dona de casa, parece até que a gente só fala do trabalho braçal, do trabalho que escraviza. Quando você diz, eu não quero ser dona de casa, quando não quero ser a dona da casa, por isso que eu não gosto dessa expressão dona de casa, ela não cai bem para mim, tá? Quando eu troco isso aqui como a dona da casa, você se sente realmente a patroa desse lugar. Você se sente realmente a pessoa que vai determinar. Você vai determinar de verdade como é que as coisas vão andar na sua casa. Assim como o gerente gerencia aquela empresa para ela dar cada vez mais certo. Então você, quando a gente fala assim, olha, vamos falar de dona de casa, vamos colocar quem é a dona de casa de hoje, você não precisa ficar preso a padrões antigos, a padrões de perseguição, a padrões hoje em que a mulher também está lá totalmente no outro extremo. Para isso existe hoje um mundo em que a tecnologia, a informação está ali boa para todo mundo. Então a gente pode viver um equilíbrio. Hoje os homens não são mais os homens de antigamente. As mulheres não são mais as mulheres de antigamente. Mas o que é o tempo para Deus? O que é que ele realmente quer? Então quando a gente fala de dona de casa, a gente não quer falar apenas do trabalho braçal, do lavar, passar, cozinhar, viver, como eu falava ontem, né, cheio de gordura, com pano de prato pendurado por tudo quanto é lugar. Todo mundo está descansando, levanta, pede, pega. Não. Isso não era dona de casa, isso era a escrava do lar. Tá? Ninguém foi feito para isso. E isso só se dava porque em algum determinado momento essa mulher se esqueceu que esse lar é dela. É dela para ela cuidar, para ela administrar, e as pessoas que estão ali dentro não são as suas donas. Então essas pessoas elas precisam colaborar, porque elas também estão usufruindo, desfrutando e ninguém está pagando. Então, se para a sociedade só existe algo bom, se tiver dinheiro, ninguém está pagando. Então, vocês vão ter que pagar algo diferente. Porque aqui a gente não está falando de preço. A gente está falando de valor. Valor de cuidar da sua casa. Valor de zelar pelos seus móveis. Valor de zelar pelo cheiro. Valor de zelar pela saúde. Valor da comida. Então, valor se faz com amor. Se faz com amor, amor que vai, amor que vem. O amor não anda nunca numa via de mão única. Numa vida de mão única anda o egoísmo, anda o egocentrismo. O amor, ele é uma via de mão dupla. Ele dá e ele recebe e ele dá. Tá? Então, a primeira coisa que uma dona de casa tem que saber é que ela vai servir ali por amor. E por amor também ela vai exigir. Não é um amor cego. Ela vai exigir também tudo o que ela precise, tá? Então, a gente não pode esquecer nunca dessa responsabilidade de fazer dessa empresa, que é grande e que é a maravilha do Senhor, que é a família, você tem que fazer, multiplicar todos os talentos que caem ali dentro. Seja o talento financeiro, seja o talento dos filhos, para que é que eles vão dar, seja o marido, para que o que é que ele vai ser,
seja a mulher, o que é que ela está fazendo, então essa empresa ela deixa de ser apenas a sua casa para você dormir, apenas a sua... Não, todo mundo tem que estar na participação. E como todos estão na participação, você como essa gerente, você como esse CEO, você vai aqui administrar. Administrar para Deus. Porque é desse talento aqui que Deus deu e colocou na sua mão que você vai prestar conta. Ele confiou que é mais sagrado para ele, que é a vida de um outro ser, a vida de 2, de 3, de 5. Ele confiou seus filhos. Ah, mas aí eu não tive filhos. Mas ele lhe confiou então um outro corpo para vocês serem carne da mesma carne. E aí, carne da mesma carne, vocês precisam andarem juntos, vocês precisam caminharem juntos, vocês precisam projetar e planejarem junto. Por que é que não dá certo? Porque tá um para aqui, para aquele lugar, e o outro tá para o outro, né? Então tá um olhando para um lado, outro olhando para o outro. Se é para ser sozinho, para que se juntaram? Se é para cada um fazer para si, o que é que estão fazendo juntos? Comodismo, preguiça. Comodismo de quê? De ir procurar fazer alguma coisa na vida. É só o que quer ser, vai ser só. Preguiça, às vezes, de voltar para casa dos pais ou de não se cuidar. Então vai fazendo disso aí mesmo uma mulher desvalorizada, um lar desvalorizado. Tanto faz como tanto fez. Prefere estar nas esquinas, prefere estar nos bares, prefere estar no jogo, prefere estar em todos os lugares, menos em casa. Por quê? Porque não tem participação ali. Então você, como dona da casa, perdeu a mão num determinado momento, chame a atenção novamente. Tá? Chame a atenção para os talentos que vocês têm. Chame a atenção para aquilo que o Senhor depositou na sua mão e que Ele vai cobrar para saber o que é que está acontecendo ali. O que foi que aconteceu? Então nós vamos passar essa semana toda falando, né? Essa semana como vai... Segunda, terça, até sexta-feira, eu quero trazer para vocês muito para linkar a gente, para aportar a gente no que diz a Bíblia. O que diz a Bíblia sobre nós? O que diz a Bíblia sobre a criação? Porque quem lê a Bíblia, primeiro você tem que entender do amor, né? Do amor do Evangelho, do amor que Jesus veio para dar aquela arrumação. Mas você tem que ir lá para o princípio. Quem é você? Veio fazer o que aqui? Serve para quê? Está fazendo o quê? Veio para quê? Qual o propósito que você tem na sua vida, na vontade de Deus? Então, quem eu sou? Para onde eu vou e de onde é mesmo que eu vim? Se você não souber isso aqui, se você não se preocupar com isso aqui, você não vai fazer nada mesmo. Vai viver como um tronco arrastado na tempestade, tanto faz como tanto fez. Sabe? Ou tsunami, ou então uma água tranquila, que arrasta o tronco para lá, arrasta o tronco para cá, encosta às vezes no canto, encosta às vezes no outro. Não. Você é uma mulher, você precisa tomar conta daquilo que o Senhor colocou. Então, quando vamos estar falando aqui, né, de como a Bíblia diz que nós, como espíritos homens, e ontem eu falava muito sobre isso, quem quiser vai ver a primeira live, tá? Quando eu subir agora no YouTube. Então, como nós, espíritos, seres espirituais, vivendo aqui na Terra com esse corpo, este corpo que é a nossa casa, a casa também do Espírito Santo, mas esse corpo é apenas a nossa roupa aqui enquanto a gente estiver. Essa roupa a gente não vai lavar, não vai levar. Então essa roupa, ela levou o nome que nós colocamos, né, nesse ser espiritual. Nós chamamos de homem, nós chamamos de mulher, porque Adão foi chamado de homem. E Adão, quando estava dando o nome para todos, Adão nos deu o nome de mulher. Só que o Senhor, quando fez, que nós fomos feitos, fabricados por Ele, quando o Senhor fez, o Senhor chamou de homem, o Senhor chamou de Adão. Então o Senhor criou um espírito único, um espírito homem, que depois colocou num corpo de homem e o outro colocou num corpo de mulher. Então colocou o espírito homem num corpo masculino, colocou o espírito homem num corpo feminino. Criado por Deus, para que assim a gente devesse ser. Então nós devemos ser o ser, que é um só, o ser espiritual, e você deve respeitar o que tem o seu corpo masculino, o que tem o seu corpo feminino. As limitações que tem o corpo masculino, as limitações que tem o corpo feminino. Porque essas diferenças foram colocadas por Deus propositadamente para cumprir a vontade dele, tá? Então, quando a gente fala da mulher, né, e o homem já pensa que a mulher é fraca, porque a mulher é isso e aquilo, existe um primeiro preconceito grande na sociedade. Se não estiver ali envolvendo dinheiro, Ismênia, seja muito bem-vinda, se não estiver ali envolvendo dinheiro em tudo que é relativo ou se refere na sociedade, se não envolver dinheiro, não tem valor.
Então é algo assim meio que banal. Então quando a gente fala aqui da mulher, quando a gente fala da dona da casa, é a primeira coisa que você já faz e desvaloriza. É achar que o trabalho dela é algo que não tem valor. É um trabalho mais do que os outros, porque trabalha 24 horas, trabalha 365 dias, não tira folga, todos já estão dormindo, ela se levanta, ainda vai ver, todos ainda estão fora, ela ainda está acordada esperando chegar, mas ela é essa dona. Seja muito bem-vinda, viu, Ismênia? Então ela é essa dona, essa zeladora do seu lar. Ela é a dona desse lar. E por ela ser essa dona, quando a gente vai se referir ou ela mesma, se ela não descobrir que tem esse poder, ela vai achar o serviço dela muito barato. Por quê? Porque ninguém paga. Mas é porque dinheiro não compra tudo, dinheiro não paga valor, dinheiro não paga amor, dinheiro não paga cuidado, dinheiro paga... Eliege, seja muito bem-vinda. Então, dinheiro, ele vai pagar, gente, aquilo que menos valor tem. Dinheiro vai pagar aquilo que pode ser substituído. Aquilo que é de graça geralmente é essencial, é o que mais tem valor, né? Egélia. Gente, o Instagram acaba com a nossa vida, tá? Então, Egeliardina, acho que é. Egélia, seja bem-vinda, tá, meu amor? Então, isso que eu quero convidar vocês, para vocês estarem sempre atentas. Nós, mulheres, com o propósito, para que nós fomos criadas? Fomos criadas, sim, por Deus, porque nós temos as nossas diferenças como mulher, porque Ele precisa da gente assim. E fomos criadas também com toda a capacidade que o homem tem, porque nós também somos um ser homem, um ser espiritual homem, colocado nesse corpo feminino, para que possa realmente haver essa multiplicação, para que quando ele nos criou e disse, vão e multiplicai-vos, não tinha como multiplicar dois seres de corpo feminino, dois seres de corpo masculino. Para atender o pedido, cada um na sua espécie, multiplique, frutifique. Então a gente precisava, ele tem um propósito para o seu corpo e ele tem um propósito para o corpo do homem, mas nós fomos criados ao mesmo tempo, soprado o mesmo sopro de vida, para sermos a sua criação, a mais bela, a mais extraordinária, aquela que ele mais amou, aquela que ele desejou, aquela que ele entrega tudo, entregou até o seu próprio filho, a sua própria palavra, o seu próprio verbo, para nos resgatar, para nos restaurar, para nos unir, para poder nos conectar de novo com Ele, tá? Então, nós fomos criadas por Deus porque nós temos um propósito. E o propósito, se era para a gente frutificar, se era para a gente multiplicar, você imagina qual é o plano mais bonito de Deus? Qual é o sonho melhor dele? É exatamente a família. Não dá para ter família sem você tomar conta desse lar. Não dá para você ter família se você simplesmente esquecer que você é mãe, que você esquecer que você é esposa, que você esqueça que você tem uma casa para administrar. Isso não significa que você tenha que fazer tudo na força do seu braço, não, tá? Porque desde aquelas mulheres sábias, a mulher de provérbio é sábia. O que é que você vai ver na mulher sábia de provérbio? Uma mulher que sabe negociar, uma mulher que sabe comprar, uma mulher que sabe liderar, uma mulher que sabe ter os serviços das suas servas. E por isso ela agradecer e por isso ela fazer. Nunca foi dito em lugar nenhum que é você quem tem que fazer, mas você tem que honrar aquelas que fazem. Você tem que honrar aqueles que fazem. Você está aqui para multiplicar. Então, por conta de ter sido feito tudo de qualquer jeito, e principalmente por causa da autoridade do machismo, não do homem, mas do machismo, daquele homem que se perdeu até mesmo do seu propósito, ele se perdeu, ele foi tão desobediente, não bastou ter conhecido a árvore do conhecimento, ele também fugiu ali dos propósitos de Deus. Então, ele começou a maltratar as mulheres. Então, as mulheres foram perdendo o seu valor, por conta dessa autoridade machista, elas foram perdendo a sua voz, elas como figura feminina, elas não tinham importância nenhuma, você sabe o que é uma pessoa sair, né, por conta disso, de um extremo ao outro? Então, por conta dessa disputa, a mulher também, né, já vinha ali daquele sofrimento todo, quis sair para ir pegar esse machismo, mas veio um feminismo ali que a gente não vai desvalorizar as conquistas que tiveram, e é por causa dele que a gente conseguiu se desvencilhar. Mas a gente, tudo na vida é polaridade. Tudo que tem aqui, ó, uma ponta, não pode ser nem tudo negativo, nem tudo positivo. Tem que ter aqui o equilíbrio. Então, nós estamos também numa época em que tudo está desequilibrado. A gente saiu de uma época, para sair do machismo, a gente passou agora a querer acabar com a vida de tudo que uma mulher foi desenhada para ser.
Em nome de querer ser o homem, ela não precisa ser melhor do que o homem, ela já é homem. Nós somos seres espirituais, masculinos não, nós somos seres homens, nós somos seres Adão. O homem é Adão, a mulher é Adão. Só que cada um colocado aqui com a sua máquina para você fazer, desenvolver bem a sua função aqui nesse mundo, tá? Então essa disputa aí pela competência do homem, pelas funções do homem, não tem justificativa, porque o homem já foi feito com um corpo, a mulher já foi feito com outro. Você tem a capacidade cognitiva, você tem até mais cognição, você tem até mais equilíbrio, você tem tantas coisas a mais que o homem, que você pode executar qualquer tarefa do homem sem precisar da força bruta, sem precisar desvalorizá-lo. O que você não precisa é tomar posse do dom de alguém para poder você ser melhor. Você tem que provar que ele é pior. Você não precisa provar nada. Você já é aprovada por Deus. E você também não pode aceitar nenhum tipo de desaprovação, seja de homem ou seja de mulher. Não importa de quem vem a desaprovação, uma vez que nós somos todos iguais. Por isso que nós somos iguais, tá? Então nós saímos ali de uma geração em que as mulheres foram realmente castradas em todos os aspectos. Né? E fomos aqui para uma outra geração em que a mulher pode fazer tudo, a mulher é dona de tudo, a mulher é dona do seu corpo, da sua vontade, a mulher não tem mais temor a nada, a mulher quer acontecer, completamente desconectada aqui do universo masculino. Falta de equilíbrio, porque quando Deus criou, e eu trouxe muito na live de ontem, quando Deus criou e viu que Adão precisava de uma companheira idônea, Deus colocou o homem e a mulher juntos e mandou eles virem para dominar e desfrutar de tudo, qualquer recurso que você possa imaginar dessa terra, mas eram os dois com o mesmo domínio, tá? Então não há necessidade da mulher também sacrificar, se ela quiser, se ela estiver disposta, se for o sonho dela, se ela investiu na carreira, se ela se profissionalizou, se ela quer trabalhar fora, não há necessidade dela por machismo, né? Ou por causa da sociedade, ela abrir mão do seu emprego, da sua profissão, dos seus sonhos, para poder se considerar uma boa esposa, uma boa administradora do seu lar ou uma boa mãe. Ela pode fazer isso muito bem. A gente conhece mulheres que trabalham e que levaram a vida toda trabalhando fora, com dois empregos, para ajudar o marido, para ajudar as famílias, para ajudar as crias. O que ela precisa fazer cada vez mais, e hoje principalmente, porque se ela não abrir o olho para ela ver os filhos que ela tem em casa, se ela não tiver com o olho aberto para ajudar a educar e conhecer essas crianças, a internet vai educar. Quando você menos esperar, você não tem filhos mais porque eles não lhe reconhecem. Então nada que você dê vai superar o tamanho do buraco, do vazio que vai ficar nessa criança, porque foi adotada por uma outra pessoa na internet, por um outro programa. Então ela precisa, eu quero trabalhar, eu quero viver fora, eu posso trabalhar de casa, eu posso tirar tantas horas para estar fazendo o meu trabalho lá fora. E tantas horas eu estou dedicando aqui, tá? E se você me disser, mas o tempo que eu tenho, eu dou tempo de qualidade, porque eu conheço e eu também conheço pessoas que passam o dia todo dentro de casa, dia e noite, e não dão qualidade nenhuma para os seus filhos. Eu também conheço, mas não é por isso que a gente vai se equiparar. Isso não diminui o risco que a gente corre de, se você não estiver junto dos seus filhos, a internet é muito rápida. É muito rápida e os ladrões, o assassino realmente está batendo na porta de todos. Por quê? Porque é um povo que está chegando com as coisas globalizadas. Quando você vir descobrir que está acontecendo alguma coisa, às vezes já é tarde demais. Tá? Então você realmente está vivendo, se a gente já vivia com o inimigo dentro de casa, hoje ele chega. A internet é uma coisa extraordinariamente boa, quando a gente sabe usar, mas ela também, como tudo na vida, tem o lado negativo e também tem o lado positivo, tá? Então se eu quero ser essa mulher, que eu quero trabalhar, que eu quero fazer algo fora, que eu quero ter um tempo aqui com vocês, que eu quero ter um tempo com a minha clientela, eu tenho que ter métodos para fazer essa casa funcionar, para tudo transcorrer bem. Eu quero ser aquela mulher sábia, então para eu ser essa mulher sábia, eu vou precisar conduzir bem o meu marido, a minha casa, os meus filhos. Eu preciso de tempo com quem, gente? Eu preciso de tempo para ter essa confiança em Deus, para ter ali essa fala de sabedoria, de pedir e Ele trazer para mim. Eu preciso dessa intimidade com o Pai, com aquele que me fabricou. Se você fabricar para mim um telefone, se você fabricar para mim essa roupa, se você fabricar para mim um copo, um prato, um computador,
Você como fabricante, você sabe tudo que aquela peça tem, você sabe tudo o que ele deseja, você sabe tudo. Se alguém falar assim para você, Deb, seja bem-vinda, que surpresa. Se alguém chegar e falar assim, olha, eu fiz essa blusa e eu vou perguntar que tecido você usou, que linha você usou, para que é que serve, como é que eu abro, como é que eu fecho. Se eu pego esse copo, eu vou perguntar para você como é, você é o fabricante. Então as pessoas não estão sabendo mexer, eu vou no manual, quem é que tem isso? O fabricante. Então se eu quero ter essa cognição, se eu quero ter essa capacidade, se eu quero ter essa intimidade, se eu quero ter essa segurança, eu vou aonde? Eu tenho que ter, seja bem-vinda, viu, amada? Então eu tenho que ter essa segurança, eu tenho que ter essa intimidade com o Pai. Então eu preciso de verdade, eu preciso entregar muito mais para o mundo, eu preciso entregar muito mais para a minha família, eu preciso entregar muito mais para o meu lar, para tudo. A quem é que eu vou buscar essa sabedoria? Essa sabedoria eu só consigo encontrar com quem me fabricou. Então, aquele momento que dá aquele vazio, aquele momento que vem a ansiedade, aquele momento que às vezes vem até a depressão, aquele momento que me põe na dúvida se eu estou no casamento certo, se eu estou na casa certa, se esses filhos estão agindo direito, se esse emprego está certo, se eu largo essa profissão, se eu fico só em casa, esse é o momento em que você tem que ir buscar essa conexão com quem lhe fez. Quem foi que lhe criou? E como um pai mesmo, você sentar e pedir colo, falar assim, me orienta, eu estou aberta, me orienta. Né? Porque o que tem matado muito, matado de verdade, matado, tanto tirado da vida, como também tirado dos planos, tem matado muita profissão, tem matado muitos sonhos, muitos casamentos. Tá? É essa falta de comunicação com Deus, é essa falta de comunicação com quem criou você, para que Ele criou. Por quê? O que é que você está fazendo aqui? Para que é que você serve? Eu vim daí, eu vou voltar para aí. Mas eu vim para cá fazer o quê? Como é que eu vou fazer aqui para ser agradável ao Senhor? O que é que eu tenho que fazer aqui que o Senhor vai me perguntar? Serviu bem, filha? Eu vou dizer sim, servi sim. Eu dei o meu melhor. E como é que você deu o seu melhor? Eu dei o meu melhor na minha profissão, eu dei o meu melhor na minha casa, eu dei o meu melhor para meus filhos. Eu dei o meu melhor em tudo. Porque assim eu quero que o Senhor me ajude. E Ele vai estar realmente ali com você. E o que tem matado essas profissionais, tem matado esses sonhos, tem matado mulheres e homens, é o que, gente? É aquele versículo que me persegue. Esse versículo, ele fica comigo, que é Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quem é o maior inimigo do homem? Quem é o maior inimigo da mulher? Quem é o maior inimigo do chefe da família, da chefa da família? Quem é o maior inimigo da dona da casa? A falta de conhecimento, a ignorância, a estupidez. Então são mulheres e homens ignorantes e estúpidos. São homens ignorantes e mulheres ignorantes a respeito deles mesmos. Então mulher não sabe o que é ser mulher. Homem não sabe o que é ser homem. O homem não sabe quem é ele. Seja bem-vinda, Silvana. O homem não sabe quem é ele. A mulher não sabe quem é ela. A mulher não sabe o que é ser outra mulher. A mulher não sabe o que é. O homem não sabe o que é ser outro homem. Então eles ficam aqui ignorantes um do outro a respeito deles mesmos, porque são iguais. Eu e a Débora, eu e a Shirley, eu e todo mundo aqui, nós somos iguais. Nós somos seres espirituais. E nós, seres espirituais, homens, no corpo de homens, somos iguais. O que é que eu sei de um homem? Qual a vontade do homem? O que é que o homem precisa? Para que é que o homem foi feito? E nós, seres espirituais, homens, colocado no corpo de mulheres, colocado que nós colocamos o nome de corpo masculino e corpo feminino, enquanto a gente vive aqui, mas eu não sei o que é os anseios, o desejo, as necessidades de um corpo feminino, eu não sei os anseios, a necessidade e para que foi criado este corpo feminino, para que ele foi criado, qual o objetivo, ele veio de onde e serve para quê, quem foi que o criou, então o fabricante dele espera o que desse corpo? Qual a vontade do fabricante para isso? Então o homem não se conhece, a mulher não se conhece. A maioria não sabem nada sobre eles. E aí a gente começa a fazer o quê? A gente começa a imitar. A gente começa a procurar pessoas que fizeram sucesso naquilo que eu gostaria de fazer. Aí eu vou ver um astro de televisão, eu vou ver o cabelo dele, eu vou ver o jeito dele, e aí eu começo a imitar. Eu acho que um homem tem que ser daquele jeito, eu acho que uma mulher tem que ser daquele jeito, eu gostaria de ser aquilo, eu vou ser aquilo. E aí eu encontro meu esposo e caso com ele, que também está imitando outro astro.
porque não sabe o que é ele como homem. E eu não sabia o que é que eu sou como mulher. Então se casam dois astros, que a qualquer momento a gente pode cansar daquela brincadeira, que é quando os dois vão se conhecer. Eu conheci o tal astro, não era aquilo, não era. Porque você não sabia, você não sabe com quem você casa. Então a gente começa a imitar aqui a parte carnal, a parte aqui, ó, da matéria, a parte que fica no mundo. E aí, por eu estar imitando isso aqui, o que é que vai acontecer quando a gente se descobrir? Uma família já está feita de dois astros que não eram verdadeiros. Então aqui a gente começa, Débora, seja muito bem-vinda, viu? Então aqui, eu não sabendo quem eu sou como mulher, o meu marido não sabendo quem é como homem, o nosso papel, a nossa função. Ele, por não saber, imitou o que ele achava que era ser homem. Boa noite, seja bem-vinda. Eu, por não saber, imitei o que seria uma mulher. E aí se casa um homem e uma mulher sem saber nem quem são, a sua função, de onde vieram, para que servem e para onde vão. Quando a gente vir descobrir que aquele astro que ele estava imitando não é verdadeiro e que eu também não sou aquilo que ele pensava, o que é que acontece? Já temos aqui, às vezes, filhos criados, esperando por a gente, e a gente está aqui agora. Não gosto mais dessa brincadeira do casamento. Não quero mais ficar em casa, não quero mais ser a dona da casa, eu não quero mais saber desse lar. Então, muitas das nossas mães que se viram nesse jeito, elas criaram na nossa cabeça também, você não pode depender de homem não presta, você não vai. Então, se perdemos. Nós nos perdemos e por a gente ter se perdido, é que a gente está aqui numa geração que fomos de um extremo ao outro. Então a gente saiu daquela pessoa que foi pisoteada, que foi castrada, que não pôde fazer nada, agora que também faz tudo e o que quiser, porque paga suas contas, porque não depende de homem, porque não sei o que, não sei o que. E o propósito de Deus que nos criou, que nos fabricou, ficou esquecido. Nós não queremos mais saber. Eu quero lá saber para que é que Deus me criou, eu quero saber do que eu quero fazer. E aí a gente começa, só que você vai fazer, é um direito seu, e ele não vai insistir com você. Ele não vai fazer você fazer nada errado, nem que você não queira. Você vai ser o que você quiser, você vai ser o que você quiser. Você vai desenvolver talentos dos quais você jamais imaginou. Por quê? Porque o sucesso ele é uma matéria, você vai estudá-lo e você vai fazer. Só que você nunca vai preencher aquele buraco pelo qual você veio. Então vai estar sempre faltando alguma coisa. Você vai chegar lá na frente com sucesso, com dinheiro, com tudo. Mas fica faltando ali. Seja bem-vinda, meu amor. Alcione, seja bem-vinda. Então você chega lá no futuro com tudo, mas você chega sem essa realização pessoal. Por que essa realização pessoal? Porque quem lhe criou para você fazer algo que você precisava encontrar e fazer. E você já veio com talentos naturais. Você já veio com dons naturais para fazer aquilo muito bem. E quando você se viu, às vezes casada, às vezes com filho, por um momento você não soube administrar isso aí, mas caiu na sua mão. Eu já disse para vocês, Faro Munhoz, Munhoz, sei lá, seja bem-vindo, tá? Então eu já disse para vocês em outra live que não existe o errado em si. Não existe o filho que vem errado, não existe a criança que nasce errado. Existe às vezes o relacionamento que não está de acordo com as leis, mas a criança errada não existe, nada. Se Deus escolheu para, mesmo que o seu casamento não esteja ali muito certo, mas chegou filho, foi porque Deus quis escolher você. Você não fez amor para poder fazer um filho. Deus escolheu, você só fez amor porque tinha um filho para fazer. Tá? Então aquele ato só aconteceu com amor ou sem amor, porque aquela criança precisava vir. Então a probabilidade de todos aqueles encontros que poderiam ter acontecido, ter sido daquela criança, é a principal vontade de Deus. É assim que ele quer trazer, porque a história dele vai ser muito grande, tá? Então são pessoas que não se casam, né? Não se casam de verdade. São pessoas que estão ali, o homem sem saber o papel dele como homem, a mulher sem saber o papel dela como homem, então se casa cada um com um prospecto. Né? Cada um com prospecto, isso mesmo, o Débora, um filho é uma bênção. Então, às vezes o filho vem, não é que filho salva casamento, mas é que o filho vem às vezes para trazer o equilíbrio. E aí você quer colocar também toda essa coisa nas costas do filho? Não, Deus tem um plano para ele. O seu plano de vida vai você viver. Então a gente fica aqui nessa imitação, né, das pessoas, e aí a gente começa a se vestir como outras pessoas, falar como outras pessoas, admirar outras pessoas, admirar mesmo outras pessoas, a ponto de na sua vida você não conhecer nada admirável. E a gente vai engolindo essa cultura, né, de identidade. Então você não vai sabendo mais quem é você. Você vai se esquecendo de quem criou você, disse o que você seria, disse o que você poderia, disse o que você teria.
Mas a gente prefere acreditar na cultura mundana, que numa hora está na moda, outra hora não está. Então você vai ali imitando as outras pessoas, falando, se vestindo, fazendo, se comparando, se equiparando, né? Deixando as pessoas colocarem preço em você e não em valor, né? Nós precisamos lembrar sempre que nós somos criados por Deus. E só o fabricante, que é Ele, o fabricante de cada coisa, o fabricante de cada pessoa, Ele conhece o seu produto, Ele conhece o valor do seu produto. Então, se Deus é o meu fabricante, Ele sim, Ele sabe quanto eu valho. Ele sabe sim o quanto que eu sou única e exclusiva. Ele sabe sim o quanto que eu sou rara. Ele sabe o quanto você, no milhões de pessoas, que existe bilhões de pessoas, você tem a sua única digital. Se ele teve o detalhe de não fazer uma digital igual, você imagina um sentimento, um pensamento e um sonho. Então, em cada partícula, cada pessoa, existe uma partícula do poder dele que está dentro de você. E que precisa sair, que precisa agir. Então, nós como mulheres, né, essa mulher aqui, o propósito do seu fabricante, a gente precisa se entender como um produto de Deus aqui. E qualquer que sejam os problemas criados pela sociedade, não foram criados por Deus, foram criados por ela, porque a gente aceitou a ditadura dela. Então, se eu estou num padrão de beleza que não está dentro dela, isso é um problema para mim. Isso é um problema da sociedade. Às vezes a sua anatomia não era para aquilo que ele está pedindo. Só que você quer colocar, às vezes, São Paulo dentro de Santos. Você precisa ter saúde, você precisa cuidar da máquina, seja ela masculina ou feminina que você ganhou. Isso você precisa cuidar. E cuidar com amor, porque aqui também vai habitar o Santo Espírito de Deus, para poder lhe conectar com o que é natural hoje, com o sobrenatural. Se você não tiver esse bom cuidado aqui também, uma mente, uma alma que precisa se conectar com o Espírito, uma alma forte vai precisar de um corpo forte. Eles não conseguem habitar, não tem um morrendo, não tem um se matando, não tem um sem querer nada. Então um vai enfraquecendo o outro, tá? Deus conhece de verdade quem é você, porque Ele conhece o seu produto. Isso quer dizer que se você tiver algum problema, seja ele qual for, Ele saberá fazer as coordenadas todas, Ele tem a resposta. Ele sabe fazer tudo, né? E se nós fomos criadas por Ele, nós não devemos aceitar o jugo do homem. O jugo do homem, lembrando sempre, por isso que a gente fala, e a Bíblia fala tanto, né, do homem, o homem, o homem. Ah, mas por que a Bíblia só fala de homem? Porque homem e mulher é a mesma coisa. O ser espiritual é um só, tá? Então a gente não deve aceitar o jugo aqui, a gente não deve aceitar o valor, que a gente não pode estar aceitando nem de homem nem de mulher. Se o homem diz que você está feia, você acredita. Se a mulher diz que você está feia, que está gorda, que está isso, está aquilo, você acredita. Você quer deprimir. Se ele diz que você não tem capacidade, ela diz que você não tem capacidade, que você não nasceu para aquilo, você também acredita. Tudo que lhe denigre, tudo que lhe bota para baixo, você quer acreditar. Mas a gente não luta e a gente não acredita naquilo que está lá desde o princípio. Você é filha, amada, querida, desejada, foi desenhada porque tem algo de especial aqui que só você vai fazer. Isso a gente não quer acreditar. Então a gente fica aceitando as coisas do homem. Nós não somos filhas do homem. Nós somos filhas do Deus. Nós somos filhas desse Pai Criador. Então nós somos o seu sopro de vida. Então com isso a gente passa a ser essas filhas. Seja muito bem-vindo, meu filho amado, tá? Então a gente passa a ser essas filhas aqui, ó. Se eu não escuto o que Deus diz que eu sou, se eu não escuto, eu não tenho esse amor aqui, por esse Deus que me criou, eu passo, ao invés de acreditar que eu sou a filha criada por Deus, eu passo a ser essa filha criada pela opinião da comunidade, criada pela opinião da sociedade, criada por outro homem. E esse homem pode ser esse homem, pode ser outra mulher. Então eu não acredito em tudo que falam, que a Bíblia fala de mim, mas eu acredito em tudo aquilo que os outros dizem de mim. Então eu passo a viver com aquilo magoada, eu passo a viver com aquilo me menosprezando, eu passo a acreditar naquilo. E por que você não passa a acreditar naquilo que a palavra diz que você é? Então a gente esquece principalmente, além de estar lá no princípio, o quanto nós somos amadas e quanto o nosso propósito de vida, para que a gente vem, a gente também esquece de sair do cativeiro, a gente esquece de sair daquilo que Cristo já veio
para deixar você como vencedor, como vencedora. Tá? Então nós esquecemos que somos esses vencedores aí em Cristo e que o nosso maior inimigo é simplesmente não saber, é simplesmente não buscar entendimento, é simplesmente não buscar o conhecimento e viver na ignorância, viver na estupidez. Homens estúpidos, mulheres estúpidas, homens que não sabem que são homens, mulheres que não sabem que são mulheres, homens que não sabem para que veio e o que é um homem perante a Deus, mulheres que não sabem para que vieram e que são mulheres também desejadas ali por Deus, tá? Então, o inimigo aproveita dessa ignorância aqui. E a nossa luta, você sabe que ela acontece no nosso mental, a nossa luta, que é contra príncipes, né, e potestades, ela acontece muito lá em cima, tu com a alma fraca, com a mentalidade fraca, pronto. A estratégia do inimigo é pegar a tua ignorância, pegar ali a falta de conhecimento e te deixar ainda. Tu já foi resgatada, tu já foi paga com sangue do cordeiro, tu já foi paga com sangue de um rei. Ele já te revelou, já te deu todos os direitos, abriu todos os acessos para a casa do Pai, mas a gente por ignorância, por estupidez, a gente continua cativo. A gente continua ali prisioneiro do inimigo, amarrado. E ele é quem está amarrado. Ele só ataca aquele que se aproxima dele e deixa. Aquele que abre as brechas. E a maior brecha é a brecha mental, tá? Se ele achar uma brecha na sua mente, ele vai colocar dúvida, ele vai colocar mentira, ele vai colocar desvalorização, ele vai colocar competição, ele vai colocar comparação. Achou uma brecha, achou que você estava com autoestima, né? Não é nem com a alta, você nem estima mais tinha. Então ele vai ali, ele planta mesmo como uma mosca varejeira. Então quem conhece bicho, quem conhece animal, sabe que uma mosca sentada ali já é problema para o animal, porque vai se tornar algo muito, muito, muito fedido, algo muito ruim. Então Jesus, ele já veio, tanto para homem quanto para mulher. E eu falava para vocês ontem, Jesus não morreu defendendo a bandeira dos homens, nem defendendo a bandeira da mulher. Ele veio aqui para resgatar a criação que ele participou. A criação de Deus. Então ele já veio, já venceu e ele já deu acesso. Acesso ao quê? Acesso a todas as promessas que está lá desde o princípio, tá? Nós precisamos entender, buscar essas verdades para poder aplacar, acarinhar o nosso coração. E saber que um coração, né, ali onde está o teu sentimento, ele bem tranquilo, ele bem amoroso, a morada para o espírito fica limpa. Então o teu próprio espírito vai ter paz, vai ter harmonia, vai ter alegria, para estar com o Espírito Santo de Deus, trazendo de lá as revelações que você tanto quer. Porque é nesse espírito aqui, nesse espírito harmonioso, nesse espírito calmo, nesse espírito de paz, que você vai encontrar as melhores respostas para tudo aquilo que você está buscando, tá? São Paulo, a gente precisa acreditar no que ele dizia, né? E ele não dizia só que a gente precisava ser uma pessoa firmada na fé, mas ele em vários textos ele vai trazer assim, sede confirmados na fé. E isso ser confirmado na fé não é apenas a gente cumprir alguns preceitos, né? Preceitos, eu que sou católica, de ir para a missa, preceitos de guardar os domingos, preceitos de guardar as festas, não. Nem também ter ali uma coletânea, né, dentro da minha doutrina, uma coletânea de documentos, uma coletânea de regras, não. Ser confirmado na fé é você viver a vida de Cristo em você, é Cristo através de você, é você deixar isso aqui transparecer. É Ele que é vida eterna, viver através de você. Então você, né, que tem o sopro da vida, que tem o Deus dentro de você, e Ele quer, aquela partícula dele, tem um poder dele que está dentro de você, que Ele quer agir na vida dos outros. Ele não precisa de você para ser Deus, ele precisa de você para poder agir na vida dos outros. É você com os outros, então é a tua partícula de Deus com a partícula de Deus dos outros, o poder que tem de Deus em você. Ele quis colocar um pouquinho dele em cada um, e esse pouquinho dele faz coisas extraordinárias aqui nesse mundo. Porque aqui nós somos chamados a ser sacerdotes, somos chamados a ser reis. Somos chamados a ser profetas, somos chamados, se a gente usar o poder dele, a gente é chamado a estar transbordando mesmo na vida um dos outros, tá? Então, se a gente não acredita que a gente é essa mulher com o propósito do seu fabricante, filhas amadas, designadas a cumprir o melhor que Deus tem na vida aqui pra gente, você começa a ser essa filha do homem que lhe cria, lhe dizendo o que você é, o que você não é.
dizendo o que você pode e o que você não pode. E foi por isso que lá na Palestina, há mais de 2000 anos, a mulher foi tão massacrada. Porque esses homens começaram, o machismo começou a tomar conta, botou a primeira rédea, botou o resto, tá? Então a gente precisa pagar esse preço de sair da ignorância, deixar de ser arrastada como objeto de massa, né? A massa ela é arrastada na pizza para lá e para cá, ela vai fazer o que o dono quiser, né? A manada, ela não tem o pensamento dela próprio. Então ela não sabe o preço que ela tem, o preço de valor, a raridade que ela é. Ela começa a se desvalorizar ou se valorizar pela aparência, pela comparação, pela cognição perfeita de um ser carnal. Então ela começa a se identificar com tudo aquilo que ela conhece, porque ela conhece demais, porque ela estudou demais, porque ela tem diploma demais, porque tudo vai para debaixo do chão, tudo vira matéria de novo, para alimentar a terra de novo. Daqui você vai levar os sentimentos, as sensações, as experiências que você teve, que você proporcionou, a felicidade que você viveu e quantas outras pessoas você fez feliz, principalmente porque você agiu na vida delas, tá? Como uma dona de casa, ela tem experiência da hora que ela deita até a hora que ela se levanta. Como uma funcionária top, mega, extraordinária, você tem a experiência que os seus patrão deixar você ter. Então não existe empresa que precisa de você mais do que a sua família. Não existe empresa que possa dar mais lucro mais do que a sua família. Você pode partir dessa para melhor, porque para onde você vai é para um lugar bem melhor, mas quem ficou vai falar de você. E vai falar de você. Bem ou mal vai falar de você. Então, qual o legado que você quer deixar aqui? Qual o sucesso que você realmente quer fazer? Isso não impede de você trabalhar em lugar nenhum, fazer, ou 2, 3, 4. Você só precisa ter o seu sistema de fazer funcionar bem a sua casa. E realmente você ter experiência com seus familiares. É a sua família, tá? Não seja a pessoa negligente, né? Porque você é muito inteligente, tá? É o básico feito com excelência. Quando eu chamo vocês aqui todos os dias para trazer assunto básico, eu não trago novidade nenhuma, mas eu digo para você todos os dias, esfregando na sua cara com muita prepotência, foi um básico que a gente deixou de fazer faz muito tempo. E esse básico está fazendo falta para mim, para você e para o mundo. A gente precisa treiná-los de novo. A gente precisa colocar de novo. Por que a gente precisa colocar de novo? A gente precisa colocar porque está chegando uma geração que nunca vai ouvir nem falar. Quais eram os valores primordiais? Ah, mas aí 3 ou 4, 5, 6 famílias estão fazendo. Não, somos todos. Todo mundo tem família. Bem estruturada, mal estruturada. De que estrutura você está falando? É amor. Amor. Deu errado alguma coisa, o pai saiu, a mãe saiu, então você vai se desdobrar em 2 dentro daquela estrutura para você dar amor, tá? Então nós somos filhas amadas, sim, e ali a gente vai estar conferindo, porque eu quero que você comprove, você sim, não é o que eu estou dizendo, não é o que eu penso. Nós somos essas filhas e esses filhos amados com identidade no Pai. Você vai confirmar lá em Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tá? Então Deus não criou apenas o homem. Deus criou o homem, só criou uma vez, não precisou fazer mais bonequinho. De lá, da costela dele, foi lá e tirou. Então a gente já estava contida ali dentro. Nós somos mulheres, além de criadas com amor, somos o lugar onde Deus quer colocar o melhor dele, o amor dele. Onde é que Deus deposita vida? Em nós. Tá? O homem carrega sim a multiplicidade. E é por isso que ele é um ser tão desesperado para estar ali no coito. Por quê? Porque ele precisa, ele tem demais, ele precisa estar ali colocando esperma para fora. Que se souber usar, vai saber muito bem que não é para ser desperdiçado também não, que uma hora vai fazer falta. Mas a mulher tem o controle da natalidade, a mulher deixa nascer, a mulher aceita, a mulher é quem gera. Nós temos ali, Ju, seja muito bem-vinda, como está o meu Isaac, tá? E as irmãs, né? Os irmãozinhos. Então a mulher, nós somos esse ser aqui criado, tá? E em nós é aqui que Deus quer colocar tudo aquilo que ele tem de mais amor. Quer fazer família, quer fazer multiplicação, é conosco que ele conta. Por isso que ele criou o nosso corpo diferenciado. Criou o nosso corpo para amamentar. Criou o nosso corpo para ter espaço para essa criança nascer. Criou o nosso corpo de uma maneira que outro corpo pudesse ser desenvolvido aqui dentro. Nós não somos um acidente. Ah, foi criado ali daquela costela porque era o jeito, tá? Nós não somos obra de acidente. Nós não fomos assim desse jeito. E para provar mais ainda, em Salmo 139:13, você vai ver lá escrito assim, ó.
Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Então Deus já me conhecia antes de eu ter vindo para o mundo, mas também aqui, ele já tinha tecido no ventre da mãe. Então ele precisava, para me tecer, ele precisava do ventre da minha mãe. Para tecer a minha filha, ele precisa do meu ventre. Para tecer o meu neto, vai precisar do ventre da minha filha. Então Deus criou-nos com muito amor e com uma utilidade muito grande para o plano dele, tá? Não espere receber esse reconhecimento. Não espere ser reconhecida ou valorizada. Você precisa saber dessa verdade. Essa verdade é o que vai libertar você. Então você precisa saber que o seu valor é exatamente esse. Valor excepcional. Seja você empresária, seja você médica, seja você a bombeira, seja você tudo isso, mais a dona da sua casa. Você não pode abrir mão de ser a dona da sua casa, de administrar a sua casa. Você vai dar, tem as suas pessoas, as pessoas, talvez lá, a sua babá, a sua empregada doméstica, você vai ter os seus auxiliadores, mas o controle, o comando, como isso vai ser feito, vai ter que passar pela sua mão, tá? Para poder você honrar a Deus e dizer, eu tenho os meus dons, eu estou desenvolvendo, e eu também, aquilo que o Senhor colocou na minha mão, eu estou cuidando muito bem. Então Deus, né, vai honrar, é o próprio Deus quem vai honrar você. Ele vai ver que você creu, né, nas suas promessas, e como filha amada, como filha valiosa, né, assim como está escrito lá em Isaías 43:4, visto que você é precioso aos meus olhos, ou preciosa aos meus olhos, e digno de honra, e porque eu amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida. Deus lhe trata, não esqueça nunca. Não importa o que os homens, o que as mulheres, o que as pessoas na comunidade, na sociedade querem tirar de você esse direito de ser a coisa mais linda. O fabricante disse a você, eu lhe trato como filha, como um pai. Eu lhe trato como um pai que lhe ama, que cuida de você, que lhe protege, que não se descuida de você, que não lhe abandona. Você só precisa estar aqui na minha presença e acreditar que eu, como o seu fabricante, sei para que você serve. Eu sei o valor que você tem. Eu sei quanto você realmente é valiosa para mim. Thelma, seja muito bem-vinda, tá? Então, tenha você esse cuidado, né, de não deixar outras pessoas tirarem de você essa confiança, esse alinhamento com ele. Você precisa acreditar no seu fabricante, né, que ele seja verdadeiro. E cada um que tentar lhe diminuir ou lhe desvalorizar, seja mentiroso. Então, cada mulher que tentar dizer que você não serve para aquilo, cada homem que tentar dizer que você não serve para aquilo, Daniela, seja bem-vinda. Cada homem, cada ser, cada um aqui na sociedade que tentar dizer que você não tem esse valor, que você não presta para aquilo, que você traz o veneno. Não, você é dona de casa porque você não tem capacidade. Você é dona de casa porque você foi preguiçosa. Você é dona de casa porque você é dondoca. Você é dona de casa porque o seu marido pode sustentar. Ah, você fala assim porque não aceita o veneno de ninguém. Deixa todo homem. Homem aqui, exatamente como eu venho dizendo desde o começo. O homem tanto faz homem como mulher. O ser espiritual que está naquele corpo, deixa ele ser mentiroso. E aí, se você for, e deixa Deus ser verdadeiro, tá? Seja bem-vinda, viu, Dani? Então, você pode conferir ali em Romanos 3:4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem seja mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e vença quando fores julgado. Então, se você andar na retidão, se você acreditar aqui, que você é a filha amada, que você é valiosa, assim como está escrito lá em Isaías 43:4, que você é tão preciosa aos olhos de Deus que Ele vai dar homens por você, vai dar povos para resgatar a sua vida. Se você acreditar que esse é o seu Pai, que Ele lhe fez e que Ele lhe ama, que você só precisa estar na sua presença, pedindo seus conselhos, se alinhando com Ele, você vai deixar qualquer um ser mentiroso, porque Ele vai lhe honrar. Ele vai lhe justificar. Quando você for julgado, Ele vai estar junto de você. Então, nós não fomos criados por homens, nós não fomos criados por seres humanos. O ato de amor do meu pai e da minha mãe foi necessário para que, assim como Deus tinha mandado o homem se multiplicar, o homem e mulher juntos coabitarem para que eu viesse ao mundo. Eles tiveram aquele ato de amor para que eu viesse ao mundo. Eu não vim porque eles tiveram o ato de amor. Eles foram praticamente obrigados para que eu viesse, porque eu já era plano de Deus.
Antes que eu tivesse lá nas entranhas da minha mãe, o meu pai do céu já me conhecia, já sabia quem eu era. Ele já tinha um propósito, ele já tinha algo para mim, que eu já tinha combinado com ele que estava tudo bem. Eu só precisava pegar o espaço, pegar a abertura. Qual era o portal que eu vinha? A minha mãe e o meu pai, a quem eu sou muito grata. Tá? Então nós não fomos criados por esses homens, nós fomos criados para o propósito, também não foi dos homens, nós fomos criados aqui para estar fazendo o propósito de Deus. Se a gente fosse, nós mulheres nesse caso, fôssemos criadas para fazer o propósito que o homem quer com a gente, Deus não tinha colocado o homem para entrar em profundo sono quando ele sentiu necessidade de ter uma companheira. Primeiro Deus deixou ele ter, primeiro Deus mandou ele dar o nome, ele viu que todo bichinho tinha sua companheira. Ele se divertiu tanto que pôde, mas depois ele ficava cabisbaixo porque não tinha uma companheira para estar com ele. Ele não achou na pomba, na rolinha, na pavoa, ele não achou em lugar nenhum algo bonito que ele quisesse pegar para ele, para ser a companheira dele. E aí quando Deus viu que ele tinha a necessidade, ele só foi lá buscar a gente, porque a gente já estava lá. E ele faz ele dormir, porque ele nem queria o pitaco dele. Tá? Então, quando o homem disser para você, lhe humilhar, dizer que você não é nada, que você não é ninguém, porque a gente sabe que existe homem assim, se você me largar, você vai passar fome, eu quem pago suas contas, eu quem isso, eu quem aquilo, porque se não fosse eu, você não era nada. Impossível. Impossível, porque ele não cria nada. Quem criou você foi Deus. Deus lhe criou com um propósito. Talvez até de santificar essa fera. Talvez até de santificar essa fera. Você tem um propósito na vida dele, se ele quiser alguma coisa, porque a gente também se desvia dos propósitos que Deus faz, tá? Então Deus coloca Adão em profundo sono exatamente por isso, porque Deus sabe qual o propósito da mulher, para que é que ela foi feita. Quando o marido diz que sem ele ela não seria nada, é porque ele ainda está dormindo. Ele nunca acordou daquele sonho de Adão. Se ele soubesse quem você realmente é e a necessidade que ele precisa, que ele tem dessa companheira, ele não seria tão ignorante. Ele não seria tão ignorante, não é, Débora? Se ele conhecesse um pouquinho da palavra, do princípio, ele sabia que foi a necessidade dele. Ele sabia que Deus deu porque ia ser bom para os dois. Mas ele não deu para ele dominar, ele não deu para ele fazer capacho. Ele não deu, gente, para fazer isso. E às vezes a gente, por não saber, por isso que está lá escrito também. É ignorante a mulher, é ignorante o homem, é burro os dois, é estúpido os dois. E por essa estupidez, às vezes, paga uma família toda, paga uma empresa toda, termina dando crica porque não se cuidaram, tá? Então esse homem ainda está dormindo, provavelmente ele nem acordou e talvez nem acorde, tá? Senão ele não lhe desvalorizava, ele sabia o valor que Deus tem quando coloca uma mulher do lado do homem. Talvez sem você ele não fosse quem ele é, tá? E talvez também por orgulho não escute isso. Gil, seja bem-vindo. Chegou um homem de verdade aí, rapaz. Então a maioria dos homens não sabe o valor, que a sua companheira tem. Por isso esses homens maltratam, esses homens não querem saber, da opinião delas, não querem saber de nada, não permitem que elas derem pitaco, não permitem nada, tá? Então essas mulheres, que estavam sendo tão maltratadas, por não saberem da sua identidade. A mulher, quando ela não sabe quem ela é, que ela também é essa ignorante, ela permite que esse homem faça dela o que quiser. E não é para ser assim. Deus fica muito triste quando o homem maltrata, e quando a mulher se deixa maltratar. Ai, mas eu não encontro opção, não tem jeito. Para tudo tem jeito, para tudo tem escolha. Eu tive uma mãe que ela escolheu continuar com meu pai, e o meu pai também, com as duas famílias, continuou com as duas famílias. Ela escolheu. E ela falava que ela não ia passar pelo sofrimento de tirar 10 filhos da companhia dela, porque ela não tinha para levar 10 filhos com ela. Então ela escolheu ficar conosco. E viveram até morrer os dois juntos. Tá? Mas isso é uma escolha. Então você tem a sua escolha, você tem como zelar. E aqui a gente precisa entender, por que é que esse homem está aqui maltratando, por que é que esse homem está aqui desvalorizando, o que é que ele está aprendendo e comparando os valores da sociedade. Ele ainda continua dormindo, ele não aceita o seu conselho, ele não quer a sua opinião, porque ele não sabe a mulher que ele tem do lado. E se você não é essa mulher, como a gente falava ontem, se você não é esta coroa que ele precisa colocar na cabeça, esta coroa que ele precisa, se você coloca um diadema, um arco, uma coroa na cabeça, não tem como você esconder.
Então, para você ser essa mulher, a coroa desse homem, você precisa ser uma mulher de responsa. Você precisa ser a CEO da sua casa mesmo, a gerente dessa casa, dessa família. Esse homem precisa ter o orgulho de lhe apresentar para os amigos e não passar vergonha porque ele apresenta para os amigos. Ah, mas o meu homem nunca aprendeu a fazer isso, então exija dele. Você precisa ser apresentada na sociedade que você tem um marido. Que marido é esse que não me valoriza, tá? Então não é para se esconder, não. Ué, fulano é casado, nunca viu o marido. Fulano é casado, nunca viu a mulher. Agora vai ser viúvo ou viúva de quem está vivo, né? Então não aceite isso. A prioridade, né? A prioridade número 1 de Deus para essa mulher, para esse fabricante, quando ele fez a mulher, depois da queda, né? Depois que a gente foi restaurada, deixa eu ver quanto tempo eu estou aqui, estou me encaminhando já para o final, tá? A prioridade número 1 de Deus para a mulher, depois da queda, depois que Adão veio para cá, depois dela ser restaurada, né, pelo fabricante, porque como produto, nós como produto, né, nós como produto, o homem como produto, a mulher como produto desse fabricante que é Deus, quando Deus vem para o mundo, e quando é que ele vem exatamente para o mundo? Quando o verbo se faz carne e vem habitar entre nós. Para quê? Se lá todos foram feitos pela palavra, foi feito por esse próprio fabricante. Olha quando o fabricante vem aqui para nos restaurar. Então esse homem, esse produto, homem e mulher, o produto masculino, estava desvalorizando demais o produto feminino, estava desvirtuando demais os planos de Deus. Como é que Deus fez tudo, quando antes ele disse assim, ó, ide os dois, multiplicar, e está aqui o mundo para vocês dominar. A mulher também tem o domínio, tem domínio próprio, tem domínio de dominar. E aí esse homem coloca ela ali e vai destruindo. Ele no corpo masculino, destruindo esse produto no corpo feminino. Então há 2000 anos atrás o fabricante vê, que já sabia que ia acontecer, e diz assim, bom, agora está na hora de eu ir lá. Para quê? Para restaurar. Para poder conectar de novo. Para poder mostrar que não foi para isso que eles foram feitos. Eles se renderam aqui, a voz de novo da serpente. Eles começaram a se perder. E eles estão totalmente perdidos. Tá? Então ele veio para poder nos restaurar, com a finalidade, mostrar qual a finalidade que a gente foi criado. Homem foi criado para isso, mulher foi criada para isso, os dois têm que andar juntos. Então está muito desvalorizado aqui. No tempo que Jesus veio, lá pelo lado lá, para aquele lado lá onde nasceu, lá Belém, né, Belém da Judéia, Palestina, esses lugares todos, você vê que até hoje a mulher é desvalorizada. Mas naquele tempo a mulher não tinha status nenhum. Ela era maltratada, ela não servia para nada, ela não podia espirrar. Se tivesse visita dentro de casa, ela tinha que pedir. Se tivesse visita, o marido tivesse com visita e ela fosse levar um copo d'água, alguma coisa, ela tinha que pedir se ela podia entrar, se ela podia sair. Se ela menstruasse, que é algo hiper mega natural, e ela não avisasse o seu marido que estava sem condições dele usá-la sexualmente, e ele fosse lá fazer a visitinha e descobrisse, era motivo para ele se divorciar. Sem ele precisar fazer nada. Ele simplesmente botava aquela mulher na rua, trocava por outra. Por quê? Porque a outra só era para sexo, tá? Era só para poder criar, ter filho, tomar conta da casa, e realmente desvirtuou totalmente. Como Deus criou um espírito só, para os dois estarem juntos, um ajudando o outro, e um pega e coloca o outro desse jeito. Você acha que a felicidade de Deus estava onde? E aí a gente vai ver os evangelhos e vê que Jesus vem e junta tudo de novo. Junta criança, junta homem, junta mulher, junta tudo. Por quê? Porque tudo é criação. A criação, o homem, né? Então Jesus quando ele vem aqui, ele faz toda essa arrumada de novo e viu, né, no que é que deu. Ele também já sabia que a gente não ia aceitar isso de bom grado. Por quê? Porque quem tem o poder não quer perder esse poder. E essa mulher que estava sendo tratada como um animal, ninguém queria largar a mão dela virar a gente, não. E aí vai se vivendo, vai se modificando, vai melhorando até que chega aí o movimento das feministas. Eu talvez ainda venha trazer alguma coisa, né, nesse ponto onde realmente a mulher estava sendo massacrada demais, né? Ela deixa de ser esse papel só aí de servir para ser objeto de sexo, né? Mas ela também começa num devaneio muito grande. Então ela, por revolta, ela começa a passar do ponto. Muita gente começou a passar do ponto. Então antes, né, que eu não quero entrar nesse assunto hoje, mas antes deles chegarem, tanto a mulher precisar ser tão feminista, né, que ela não precisa mostrar que ela é feminina. Eu já sou, você já é. Nós temos o poder masculino, do espírito masculino, mas a gente tem um corpo feminino, uma finalidade feminina, e nós temos uma capacidade de liderança maior até do que o masculino.
Mas eu não preciso pegar o masculino e sumir com a vida dele, porque senão não vai ter um homem como Deus queria que fosse, um casal, para a gente poder estar dominando, para poder a gente estar cuidando daquilo que é dele, administrando. Ele não criou homem para ser inimigo da mulher, nem mulher para ser inimiga do homem. Ele criou o ser humano, ele criou a raça humana, para um ajudar o outro, um auxiliar o outro. Então, antes dessa queda, né, a perfeita vontade de Deus era que fôssemos parceiros, auxiliadores, né? Que o homem não jogasse, né? Julgasse a esposa ali como escrava do lar, do sexo, dos afazeres domésticos e da cama, lá do seu leito, né? Só para os afazeres sexuais, tá? Então, a gente precisa estar aqui ligado, né? E eu vou passar aqui rapidinho, né? Sete não, dá até para passar alguns princípios a mais, né? Para a gente se tornar uma mulher bem-sucedida, né, uma dona de casa bem-sucedida, uma mulher que vai cuidar ali do que é seu, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu marido, cuidar de tudo, de acordo com aquilo que Deus quer, tá? Então, propósito mesmo, o propósito de Deus é a mesma coisa que a missão de Deus, né? E Deus diz tudo tem uma missão. Qualquer coisa criada tem uma missão. Então, você poderia ter nascido em qualquer tempo, em qualquer história, mas eu e você estamos aqui. Nós estamos aqui hoje. Então Deus não permitiu que a gente nascesse em outro tempo. Você imagina que Deus fez o mundo só uma vez. De lá para cá, quanto tempo já passou? E daqui para lá, quanto tempo vai passar? Ele escolheu a mim e a você para a gente nascer agora. Então, se a gente nasceu agora, a gente tem um propósito para ele, tá? Então, para eu ser uma mulher bem-sucedida, para eu me tornar uma dona de casa bem-sucedida, uma mãe bem-sucedida, eu nem penso só no meu lar, eu penso por que é que Deus me criou. De onde eu vim dele, eu vim do sopro dele, eu sou eternidade com ele. E eu vou voltar para lá, mas enquanto eu estou aqui, por que é que eu tenho que pensar só no meu lar, só no meu quintal, só na minha cidade, só no meu estado, só no meu país? Eu não penso as coisas como um mundo. Então você tem que pensar uma mulher internacional, uma mulher conectada. Não é só Brasil, é mundo. Então você aprende o máximo que você souber sobre as culturas, você aprende sobre as pessoas, porque você não sabe qual é o propósito de Deus para você. A qualquer momento ele lhe chama, né? Para colocar, como a Débora colocou ali, coloque-se no seu lugar. E o lugar que Deus tem para você pode ser um lugar que você menos espera. Então você tem que estar preparada para saber que está aqui para servir. E como mulher você vai preparar-se no seu lar e em tudo, tá? Ela tem que acreditar que ela não precisa matar um homem e querer ser homem porque ela já é homem. Então vai lá e confere em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que eu não quero trazer aqui, senão não, né? O Gênesis todo, mas se a gente for ver ali, ó, Gênesis 1, 26, e Deus disse, façamos o homem. Deus não disse depois, dorme o homem para a gente fazer a mulher, ele simplesmente foi lá e tirou, o homem já estava feito, nós já estávamos feitos, né? Deus disse, vamos fazer uma espécie igual a nós e chamá-la de homem, em Gênesis 1, 27. E Deus criou o homem, a espécie, né? Como essa espécie aqui, ó, uma espécie só. E 2 mortais. Então, como espécie humana, ele criou só um. Homem e mulher, Deus os fez, Deus os criou. Como mortais, ele deu uma espaçonave para mim, deu uma espaçonave para o homem. Então, 2 mortais, homem e mulher. Que Adão estava lá botando o nome em todo mundo, foi lá e botou, vou chamá-la de mulher, tá? Aqui está esse segredo. Façamos, e criou em hebraico 2 palavras diferentes, usadas, formar e criar. A maioria dos homens não acredita que a mulher é um homem. A maioria das mulheres não acredita que elas são homens. Criar é você formar do nada. Formar é formar de algo que está presente. Então Deus formou a gente de algo que já estava presente. Homem foi criado e homem foi feito. Tá? Jesus nunca tratou a mulher como um cidadão de segunda classe, porque ele fabricou a mulher. Ele sabia o valor que ela tem e para que ela foi criada. Tá? Então, eu e você, e a maioria delas, nós somos criadas por Deus, nós somos formadas como homem, mas a gente é vítima aqui dessa imagem. Muitas mulheres não sabem a imagem que ela tem. Elas se vitimam porque a sociedade dá uma imagem para elas. Tá? Por isso, a palavra de Deus vem libertar a gente,
trazendo a verdade. Gênesis 11:1. E disse Deus para a terra. Deus criou a terra e Deus disse para a terra: produza a erva. Ela produziu. Saia da terra, né? Eu quero que saia o verde. Ela produziu. E saiu a erva verde que Deus falou com ela. Em Gênesis 24, Deus vai falar de novo com a terra. Sai animais dali. E os animais estão ali, ó, tudo na terra. Assim Deus cria. Ele fala com a matéria e disse: sai daí o material. Exatamente o que ele quiser e o que ele disser. Deus cria planta, Deus criou a terra. Deus cria animais, Deus falou, saiu animais. Deus criou o homem. Ele não falou consigo mesmo. Ele não disse assim, ó, faça-se. Ele disse, façamos. Ele não disse para a terra, faça um homem aí para mim. Não disse para a água, faça um homem aí para mim. Ele foi lá e criou. Então, cada planta 100% terra veio da terra. Cada animal 100% terra veio da terra. Deus 100% espírito sopra na gente, porque a gente já estava feito da terra, tá? Então, Deus cria esse homem. Deus cria esse espírito. Deus deu para a gente uma espécie de espírito vivo que está em nós. E aí, se você entender que eu não posso dizer, eu sou um espírito, eu não tenho um espírito, né? Eu sou um espírito, eu não tenho um espírito, eu sou o próprio espírito. Então, eu não posso dizer aqui, eu sou um corpo e tenho um espírito, eu sou o próprio espírito. Não é o corpo quem tem. O corpo não tem nada, o corpo fica aqui. Então, o espírito porque o espírito é eterno. A carne, esses dois seres que Deus criou diferente, não, esses são mortais. Então, o homem é espírito, a terra é física. E Deus disse, tenha domínio sobre quem? Sobre aquilo que é físico, tá? A terra precisa dessa liderança. Seja bem-vindo, meu top brabo. Então, a terra precisa dessa liderança. A terra precisa desse espírito que volta para Deus. E Deus disse para você ser um líder. Você homem e você mulher. É para você reinar sobre esse planeta, tá? O homem, ele veio do nada, mas o espírito não veio do nada. O espírito veio de Deus. Então, se eu, homem, no corpo masculino, eu tenho esse domínio. Eu, homem, no corpo feminino, espírito masculino, também tenho esse domínio, tá? O primeiro corpo que Deus criou, desse corpo ele também tira. Esse corpo era chamado ali como masculino. Deus colocou esse espírito no corpo masculino. Quando ele me tira lá desse corpo masculino, ele me coloca no corpo feminino. E esses dois, né, vêm aqui para a terra. Esses dois corpos, masculino e feminino, ficam também aqui na terra. Mas aquilo que Deus tem, deu e quer de volta, esse volta para ele. E esse volta tendo feito aquilo que é o propósito dele como fabricante. Ele fabricou você uma única vez porque você é sopro dele. Você é vida eterna. Você é tudo de poderoso que tem. E depois, estava convidando, muito bem. E aí, depois, ele vai lá e te dá essa espaçonave. Mas o que é mais importante? Ele sabe para que é que ele fabricou cada um. Então, você como mulher tem um propósito que Deus, como seu fabricante, criou só para você. Não permita, não deixe, não acredite em nada daquilo que a comunidade, que a sociedade vem e quer colocar na sua cabeça. Já que você é boa de fé e que você gosta de acreditar, acredite em tudo que é positivo. Acredite em tudo aquilo que está lá desde o princípio. Por que ele lhe criou? Qual o princípio? Para que ele lhe trouxe? O que é que ele espera de você? Nisso aqui você pode acreditar. A mulher foi fabricada e esse fabricante conhece tudo o que ela pode. Ele conhece tudo o que ela é capaz. E ele trouxe ela como filha amada para ser feliz, para poder frutificar, para poder prosperar. E trouxe ela também para ser essa auxiliadora, para ser essa idônea, para ser essa companheira. Mas nunca queira entristecer aquele que lhe fabricou, se deixando subjugar, se deixando dominar, sendo desvalorizada como ser humano, como filha amada, pelaquele que não tem valor nenhum por você. Por aquele que não lhe respeita nem como companheira, nem como filha desse Deus.
Então, se o homem ele não tem a capacidade, Estela, seja bem-vinda, se o homem não tem a capacidade de lhe valorizar como obra do Criador, semelhante a ele, com vida eterna, que vai voltar para ele, que Deus trouxe para o mundo porque tem algo muito bom para ser feito, se ele não consegue lhe dar esse valor, você imagina que se ele não lhe vê como uma criatura divina, filha de Deus, se ele não lhe vê desse ponto como ser humano, ele vai lhe ver menos ainda. Então é a sua vez de você se conectar com um trabalho, com 2 trabalhos, com 3 trabalhos, só dona da sua casa. É a hora de você cada vez mais encontrar tempo para você estar com esse pai. E você, como um pai mesmo, você pedir. Você pedir, além de você pedir força para você ver qual é a real dali, qual a vontade que o Senhor tem na sua vida. Qual a vontade que Ele tem? O que é que você veio para cumprir? Será mesmo que é aquele lugar ali que você tem que estar? Por que que você entrou ali? Qual o propósito que você tem ali? Porque você tem que, onde você estiver, você tem que frutificar. Você tem que frutificar. Você veio para você multiplicar. E aí vai vir sempre aquela polêmica de ser dito, né? Mas é aqui não está dando nada, aqui não está dando nada, mas eu já casei. Tudo bem, você pode ter casado porque escolheu errado. Então você vai fazer de tudo que você puder, para você transformar, para você ressignificar, para você resgatar. Assim como Jesus veio e restaurou, você vai fazer tudo para restaurar. Mas você vai fazer como aquele, como é que chama, gente? O trabalhador rural. Você vai carpinar, você vai revirar esse solo. Olha, eu vou fazer perguntas para mim, eu vou fazer pergunta para Deus, o que é que eu vou fazer para eu melhorar isso aqui? E o Senhor vai dizer, minha filha, faça isso, faça aquilo, faça mais isso, faça aquilo. E você só toma bordoada. E você só toma bordoada, e você só toma bordoada. E você está fazendo, e você está fazendo. Aí você já dobrou os joelhos, porque você, né, como está lá na passagem, como está lá na Bíblia, você já foi, já conversou, já chamou atenção, chamou alguém para conversar. Se você é da igreja, você chamou um pastor, você levou para um encontro de casal, você chamou o padre, você já confessou, você já pediu tudo. E você já fez oração, e você já fez novena, e você já fez promessa, e você já fez tudo. E o cavalo continua lhe desvalorizando. Ele lhe desvaloriza como pessoa, perante a sociedade, lhe envergonha, lhe desvaloriza nas 4 paredes. Você não foi feita para fazer o que o homem quer. Você não é um objeto sexual. Mas Deus disse que era para a gente procriar. Sim, Ele disse que era para procriar. Mas Ele não mandou só para procriar, não. Ele mandou para serem companheiros. E porque esse homem tem realmente um desespero de tirar aquilo que está no saco dele, é melhor que ele faça com a companheira. Porque senão ele vai procurar na rua, ele vai ter um monte de desculpa. Só que para ele ter isso também é para ser com amor. Para ser com amor, ele desde manhã que ele lhe corteja. Verdade, milhares de mulheres passando por isso. Então ela precisa ser cortejada, ela não precisa ser estuprada à noite, estuprada pelo próprio marido. Ah, mas é minha, faço o que eu quiser, nunca. E o bobo, o tonto que faz isso porque se acha dono desse corpo, vai pelar o joelho no chão pedindo graça a Deus e ele não vai honrar, porque você está apodrecendo um pedaço da carne onde ele quer habitar com o espírito. Então essa mulher, ela está em pecado porque está fazendo o que não quer, está fazendo o que não deve, não está abençoando aquele instante, não está amando. Então foi simplesmente para vocês terem o prazer. Deus quer tudo de bom para você se deleitar com o material e com o corpo dentro da autorização. E para isso, como os bichinhos, você vê quantos bichinhos tem um parceiro só até o resto da vida, porque eles combinaram. Agora, às vezes a menina ou às vezes o menino faz como eu estava falando no começo da live. A mulher não sabe a identidade dela, o marido não sabe, o homem não sabe a identidade como homem e como mulher. E aí começa a se comparar a Arnold Schwarzenegger, o outro como, sei lá, tiazinha e não sei quem. Começam a se comparar, um casa com o personagem do outro. E depois que vão escovar os dentes juntos, vão ver que aquilo não era real. Não era real. Por quê? Porque você não sabe. Você é homem, homem. Você é mulher, mulher. Os dois nasceram para dominar, nasceram para se fortalecer, nasceram para criar filhos, nasceram para fazer filhos, nasceram para esses filhos ser o melhor projeto de Deus. Que é o quê, gente? A família. Mas
por terem aqui sem saber quem é, você começa a se perder. E aí você perde esse valor aqui que o Senhor quer ter. Mari, seja bem-vinda. Esse valor que o Senhor quer ver aqui, ó, Isaías 43:4. Visto que você é precioso aos meus olhos, digno de honra, e porque eu amo, darei homens por você, darei povos pela sua vida. Só que para isso você precisa estar na presença dele, como homem, como mulher. Você precisa, mais do que nunca, resgatar. Não é para você deixar que foi preciso Jesus vir, o fabricante, vir restaurar as peças dele, gente. Eu fiz o copo, foi feita a criação. Se perderam tanto que uma parte do copo começou a oprimir a outra demais. Então Jesus vem, Jesus restaura, Jesus conecta de novo. E a gente fica preso lá pelas coisas de Satanás ainda como prisioneiro. Ainda um querendo oprimir o outro, ainda um querendo mandar no outro. E para não mandar, como a gente vai descobrindo que não é mais necessidade, ele fazia isso porque ele pagava minhas contas. Eu sou capaz de trabalhar, eu sou capaz de pagar. Então não é por causa disso aqui que homem e mulher tem que estar junto. Homem e mulher tem que estar junto para cumprir esse plano. Para poder formar mais sociedade sadia, mais sociedade com vontade de lutar para deixar o mundo de novo melhor para outros que virão, cada um no seu tempo. Deus escolheu, podia ter nascido em qualquer tempo. Não, ele escolheu para agora. Só que em qualquer tempo que você venha, você tem que estar zelando pelo mundo. E o homem como o sacerdote do lar. A mulher como essa CEO da casa mesmo. Não é para você ser mais a mulambenta, não é para mais você ser a pessoa serva de todo mundo, não. Você serve com amor, mas você administra com mão firme. Todo mundo vai colher desse seu amor, mas todo mundo vai colaborar. Pequenininho já começa a guardar suas coisas, já começa a dobrar, já começa a treiná-los para ser o próximo homem de outra vida, de outra mulher. E a mulher que hoje não quer mais cozinhar, não quer mais passar, você é um vagabundo, vai lá e faça você mesmo. Por quê? Porque foram criadas por outras mães que foram muito oprimidas. Então eu e você, a gente precisa agora pegar o quê? O equilíbrio. Ninguém nasceu para dominar nem mandar em ninguém. Eu não tenho chifre, eu não tenho rabo, eu não tenho pelo. Nós nascemos para dominar sobre os bichos, sobre as plantas. A gente nasceu para governar sobre isso. Eu, marido e mulher, a gente nasceu para andar junto. Eu brinco mesmo com o meu isolamento. Eu sou mandona mesmo. Por quê? Porque se não se acordar, não vai. Então, o que é que eu digo para ele? Meu amor, nós temos 2 corpos. A Bíblia diz, é os 2 uma só carne. Se eu preciso estar agora com você, precisava levar a pequena na academia. Eu podia não estar aqui com vocês para levar a pequena na academia. Não, nós temos 2 corpos. Você leva e eu continuo aqui onde eu quero estar. Por quê? Nós temos algo em comum. Nós temos uma filha que quer fazer academia, está no período dela. Então, precisa andar sozinha se tem pai e tem mãe? Não, não precisa. E se chegar e eu ainda estiver ocupado? Olha, preciso que você... Eu vejo às vezes as pessoas olham como se fosse um absurdo. Mas você não faz compra no supermercado? Tem gente que se pudesse morava no supermercado. Se eu pudesse eu não passava nem na calçada. Pensa num negocinho irritante, cheio de... Não me apraz, tá? Então o que é que eu faço? Mas desde que casei, marido não sabia fazer nada. Não tem problema, meu amor. As gôndolas estão lá. Cheguei a trabalhar no supermercado. Sei tudo como é posicionado. Então você chega lá, você vê preço, você confirma, você não sei o que, você vê a marca, você vê o rótulo, você vê se está vencido. Então tá aqui, ó, tá aqui a lista. Tudo feitinho já. Gente do céu, é só ir lá, entrar, pegar. Agora, enquanto você vai, eu adianto tanta coisa para nós dois, para a vida da casa. Então você vai, você escolhe. Eu ainda pego muito no pé por causa que eu gosto muito das coisas da terra. E eu sou filha de agricultor, então eu sei o produto que já não é muito bom, mas está razoável. Eu falei isso aqui, era o melhor que tinha. Eu falei, então não prestava nada, fosse pegar em outro lugar. Né? Se o talo já está seco, se já está aqui amassado, as velhinhas, né, que gostam de só sabe ver as coisas se for amassando e dando prejuízo, a fruta fica ali toda amassada, aquilo vira uma ferida. Mas é 2 corpos, gente. Estou caindo o meu 4G. Parece um G, parece um giga. Olha, então essa é a oportunidade. Eu evitei, né, por um determinado tempo, mas o meu chamado aqui para ter começado foi exatamente as primeiras lives. É só isso, tá, gente? É você aprender a ser a dona da. É deixar de se esconder, porque as pessoas estão desvalorizando, medindo tudo por dinheiro. E se for medir o salário de uma dona de casa, uma CEO de uma casa, você não tem dinheiro para pagar. Então você tem que o quê? Dobrar os joelhos e orar. Que você tem uma boa dona de casa, uma boa chefe de casa, que você tem uma boa mãe de família. Mas é muito chato porque não pode fazer uma coisa errada. Não dê graças a Deus. Você não precisa estar xingando, você precisa estar ensinando. Mas já são velhos e não aprenderam. Nunca é tarde. Se você se posicionar, nunca é tarde.
tá? Se precisar trancar adolescente dentro do muquifo deles, tranque. Fala, ó, daqui pra lá, não quero nada, porque aí de vocês é nojo. Mas seu quarto eu quero limpo, sua cama eu quero arrumada, seus pijamas eu quero dobrado, suas coisas eu quero feita. Eu tenho um problema muito sério. Eu tenho 2 alérgicas dentro de casa que é assim, se o grau vai a 10, elas chegam a 20. Então, para pegar uma roupa no guarda-roupa, às vezes vão de máscara, porque só o cheiro de qualquer coisa lá começa a espirrar. Vão lavar uma louça, aquela água que bateu na mão começa a espirrar. Mas não é um espirro qualquer, gente, de passar com qualquer antialérgico. É aquele espirro que espirra, 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 espirra o resto do dia até o nariz sangrar. Então, para mim, é um prejuízo muito caro. É prejuízo porque eu vou buscar mais remédio, é prejuízo porque, pô, tu se sente até culpado. Mas, o que é que essas meninas podem fazer além de estudar? Tudo que eu não posso fazer na internet e que eu não tenho tempo para a internet. Eu não tenho tempo para Canvas, eu não tenho tempo para isso, para aquilo. Então, tu acha que eu vou em quem? Tu acha que eu convido quem para dizer assim, ó, preciso que faça isso, eu preciso que faça aquilo. Ó, me sobe tal live, me sobe tal isso. Eu quero que faça. O assunto eu dou conta. Mas capa isso e aquilo. Mãe, eu tô cheio de trabalho, então. É melhor você fazer do que eu ir pro TikTok, porque se deixar eu vou pro TikTok e vou matar você de vergonha. Só para você entender que isso aqui é uma empresa, a gente precisa trabalhar juntas. Mas mãe, você faz e você faz de graça. Eu quero fazer, é a minha parte. Então se eu quero fazer e eu quero o seu auxílio, né, às vezes chega da escola ou alguma coisa, toda a comida tá feita, tudo tá arrumado, não tá tudo feito? Tá. Eu poderia estar cuidando do que é meu. Então, não, então agora é correria. Eu, você, todo mundo pro lado. Corre um para isso, corre um botar a mesa, corre um, não quero nem saber. Então a gente tem que viver cada um com a sua realidade, mas cada um já ensinando os seus a estarem com você, porque você não sabe quando é que você vai precisar deles. E eles aprenderam que você deu para poder você exigir. A criança, você se agacha até o olhinho dela para você conversar com ela e fazer ela entender. E deixa as outras pessoas pensarem que você está perdendo tempo. Não existe perda de tempo com criança. A criança quer se sentir segura e saber que você está direcionando direito. Não é vai fazer porque eu quero, vai fazer porque eu estou mandando. Tem um voto, né? Muito bem. Então, não é porque eu sou mãe e estou dizendo, você vai fazer porque eu quero. Não, eu sempre criei as minhas filhas, muitos diziam que eu perdia tempo, para explicar, porque foi uma coisa que eu cresci sem. Não me deram explicação. E a criança, quando ela tem seus sonhos, quando ela duvida de tudo, porque ela quer que o adulto direcione ela. Então eu sou a maior assassina porque eu não sei ser essa dona da casa, essa chefe de empresa. Eu estou aqui atarefada, os dedos estão parecendo um polvo. E a criança quer conversar sobre... Eu considero que é uma besteira. E ela está no sonho dela. Então as minhas, elas chegam para mim e falam assim, mãe, isso assim, assim, mãe, isso assim, assim. Hoje eu já digo, minha filha, vai para o Google e procura em 4, 5 plataformas. Não vai logo na primeira, porque sua mãe está muito atrasada. Vocês já têm capacidade de me darem essa aula, mas porque eu também preparei vocês. Agora, se você chega para mim, principalmente a mais velha, e começa, meu Jesus, misericórdia, né? É assunto, gente, olha, de lá, eu acho que vem do futuro daqui a uns 200 anos. E a pessoa fala e fala e fala e me explica e eu tô aqui me espremendo. Tanta coisa para fazer, mas eu tô ali, ó, fazendo e atenta. Fazendo, é mesmo, é, não sei o quê. Depois ela termina e olha para mim e fala assim, você entendeu? Fala, lógico que não. Mãe, eu falo, minha filha, eu não entendi, mas eu tô atenta. É com você que eu quero conversar. É você que eu quero conhecer. Eu quero que você converse comigo, que é para quando alguém disser assim, a sua filha isso e isso, é exatamente da minha filha que tá falando. Não é porque eu não consigo, de verdade, ter a capacidade de acompanhá-la no que ela faz. Isso não me dá o direito de deixá-la sozinha, porque os outros já não acompanham. Então ela vem, Jô, seja bem-vinda, chegou a tempo de tomar um cheiro. Então ela vem, ela conversa, ela me diz, ela fala de política dos outros, gente do outro mundo. Ela fala da Tesla, ela fala de não sei o quê. Quando eu quero saber de alguma coisa, de alguma novidade, eu já falo para ela, filha, se informa sobre isso e filtra para a mamãe. Pronto. É a minha maneira de estar com eles e eles estarem comigo. É a minha maneira de continuar sendo essa CEO que a gente tem que ser de grande porte. É a sua empresa crescendo e você não se escondendo. É você, como mãe, acompanhar os seus filhos e eles estarem. Porque você imagina o que é esse povo, com a tecnologia que tem, com as informações que tem, você simplesmente dizer assim, eu não gosto da internet. Eu não quero saber disso. Com quem é que o teu filho vai conviver? Tu vai falar dele o quê? Tu vai falar com ele o quê?
Então você faça seu esforço, se vire, escute, dê crédito a ele, deixe falar bastante, deixe ela falar bastante, deixe ela se expressar, deixe ela colocar os sonhos dela para fora. Porque se eu não tive a capacidade de realizar os meus, eu que não vou boicotar o delas não. Coração na mão. Nossa, desde 4, 5 anos. Mãe, o Brasil não é o meu lugar, vou ter que ir para o exterior, vou ter que ir não sei o quê. Então lute, minha filha, lute, 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 lute. Pode ser que agora nem queira mais, mas eu não vou cortar quando era lá. Não vou, não devo e não posso. Porque Deus criou, fabricou o propósito meu e o propósito dela, o propósito seu e o propósito dos seus filhos. Deus fabricou uma casa para você, com tudo para você dar conta. Não é para você se lamuriar, porque você pedia a Deus ou pediu a Deus que você queria o seu cantinho, que você não queria estar dormindo na casa de ninguém, que você não queria estar pagando aluguel na casa de ninguém. Depois você começa a reclamar que é muito pequeno, porque você quer uma mansão. Você não está zelando do seu pequeno. Ah, mas eu gostaria muito de ter isso e ter aquilo. Como é que você está zelando a casa de alguém que construiu para você que você paga um aluguel? Você paga um aluguel. Tudo bem, mas você tem onde morar. Alguém já se esforçou para colocar isso ali. Deixa essas leoazinhas rugirem, né Jô? O povo aqui está rugindo muito. Então é assim, é você se posicionar como mulher primeiro, mulher sabendo que você é apenas um ser. Deus criou apenas um ser. Eu quero que no final dessa semana, quando a gente chegar, você tenha colocado no seu coração que você não precisa atropelar homem nenhum. Você não precisa atropelar homem nenhum para poder você se sentir poderosa. Você já tem o poder dentro de você. Você não precisa provar que você é melhor do que qualquer homem. Você já é homem. Você tem um espírito homem. O Deus só fez um homem. Agora, ele fez cada um com uma finalidade. Qual a sua finalidade? Você pode estar perdendo muita energia querendo ser aquilo que você não é. Não vai ser nunca. Você pode adquirir talentos e mais talentos, agir com... e chega lá no final e ver que não precisava ter feito nada daquilo para poder ser feliz. Às vezes por causa de um trauma, às vezes por causa de um preconceito, às vezes pelo jeito que a mãe dizia, que o homem não prestava, que você não podia depender de homem, e não tem que depender de nada nem de ninguém, porque o que é mais valoroso, que é o ai, que é o amor, Deus dá de graça. Só que você tem que fazer por merecer e amar, fazendo o outro merecer de você, e você merecer dele. Não, mas eu tô cavacando, não tá dando em nada. Então veja direito e veja direito. Bote esse galo na panela. Tá dando nada. Bate o pó, meu amor. A paz só fica onde tem paz. Quando Jesus disse, vá de 2 em 2 e anuncie a paz. Se naquela casa, naquele lugar, naquele território não tiver paz, essa paz volte para você. Dali você não queira nem o pó. Por que é que você vai gastar toda a sua vida colocando às vezes os seus filhos que já nasceram num relacionamento tóxico, não produz nada, nem você nem eles, por causa de uma pessoa desequilibrada, por causa de alguém que o prazer seria montar em você. Manda esse povo. Nasceu na época errada. Era para ter nascido lá na Palestina. Não nasceu lá. Então vai ter que se adaptar aos dias de hoje. Mas você também não precisa. Entenda isso de uma vez por todas. Amada minha da minha vida. Você não precisa medir força. Você não precisa provar. Você não precisa escutar seus amigos, a sociedade. O homem não criou você. Bota isso na sua cabeça. O homem, você não é filha do homem. Você é filha de Deus, que diz que você é amada, desejada, você é maravilhosa, que você é linda, que você é top, que você é capacitada e que ele precisa de você para amar e para botar filho no mundo, criando seus filhos. Você precisa ser... Casou com uma pessoa, você precisa ajudar essa cabeça a enxergar. Você precisa ser auxiliadora dele. Você precisa se desdobrar para os dois juntos ter uma empresa top, linda, maravilhosa. Os funcionários lá dentro, toca fogo na peruca, né? Os funcionários lá dentro serem os seus filhos. Os melhores desse mundo. Para quando você descansar, você saber que pode descansar, que deixou pessoas preparadas, que não vai deixar 3 ou 4 vagal, que com 30, 40, 50 anos só falta se atirar na cova com você porque não sabem viver sozinhos. E a culpa foi sua porque passaram pela sua mão. Então deixa eu acusar porque eu sou ruim. Mas não deixa a sua consciência lhe acusar. Né? Porque na realidade vai ser só você e Deus. Tá? É isso mesmo, Jair. Né? Sinta a porrada, né? A dor passa, mas o resultado fica. Então o que você faz aqui nessa vida também passa, mas o seu resultado fica.
Então faça com amor, faça com prazer, tá? A mulher e o propósito do seu fabricante, porque nós fomos fabricadas mesmo ali, lindas, maravilhosas por Deus, e ele, como um bom fabricante, sabe o nosso valor. Você não precisa esperar que ninguém bote preço só porque você trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano, e o seu trabalho é muito desvalorizado, que você vai deixar as pessoas olharem para você, porque você decidiu ser a dona da casa. Muitos gostariam de ser e não estão podendo. Você decidiu ser. Ou você decidiu ser dona de casa e trabalhar fora, e ser mãe de família e fazer tudo fora, porque você é topada. Então você é aquilo que Deus diz que você é. E você é aquilo que a sua mente acredita que você é. Por que você vai acreditar em quem não tem o que fazer? Dizer que você é uma fracassada, que você só é isso porque você não podia fazer nada? Gente, nem compra, não toma esse veneno não. Carteiro chegou, trouxe a correspondência, tu olha, tu aceita a correspondência se você quiser. Se ele trouxer um presente que você sabe que é bom, é mal, você diz, eu não quero. Ele não vai deixar na sua porta. Volta para lá, pro depósito. E vira do dono, que se ele não quiser devolver pro depósito, ele fica para ele. Então quem trouxer os seus venenos, que tome. Você não precisa disso, tá? E assim eu quero encerrar, porque eu não quero ficar brava, né? Eu quero encerrar amanhã. Gente, é um desafio, tá? Mas eu quero passar esse desafio com vocês e quero sair na sexta-feira deixando mulheres valorosas. Eu não quero deixar mulheres empoderadas não, porque poder você já tem. Eu quero tacar fogo nele. Eu quero encontrar onde é que ele está e está escondido. Você não precisa deixar de ser nada do que você é. Você só precisa saber quem realmente você é. E você só é algo se você acreditar naquele que fez você e sabe o valor que você tem. Não acredite em quem quer comprar. Quem quer comprar barato. Então a oferta que estão dando é porque é muito barata. Você precisa saber o valor que você tem, tá bom? Gratidão. Esse era o assunto para hoje. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos estar aqui, ó, porrada na mulherada, tá? Porque a gente precisa se acordar. Adão ter dormido para a gente ter sido criado é uma coisa. A gente nunca foi colocada para dormir. Você nunca percebeu isso? Quando Deus criou o homem, mandou ele fazer. Quando ele sentiu necessidade da mulher e Deus quis criar a mulher, colocou o homem em sono profundo. Então, quando o homem disser que você só é o que ele quiser que você seja, diga que ele está muito enganado. Porque se Deus quisesse que ele desse pitaco naquilo que é uma mulher, ele não tinha botado ele para dormir em sono profundo. Tão profundo que quando acordou, se viu lá, é maravilhado. Mas que coisa linda, vou chamar de mulher, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, essa eu posso estar com ela. É desse Adão que eu gosto. É desse Adão que eu gosto. É desse Adão que dá pra gente andar com ele. Tá? Então faça realmente da sua casa um Adão de verdade, tá? Um Adão de verdade que Deus vai ficar contente conosco, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. E detalhe, não tô conseguindo deixar as lives no IGTV. Ela continua lá, mas roda, não baixa 1 minuto, tá? Então eu até consigo trazer para minha galeria. Mas pro Instagram eu não tô conseguindo, então deixa o Instagram sem. Não tem problema nenhum. Quem passou aqui pegou, era quem tinha que ouvir, é quem vai poder saber também multiplicar. Beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Você acredita, né? Beijo, tá, meu amor? Amo sua vida, viu?